Uma das primeiras coisas que a gente fala no pré é exatamente que o vestibular não é uma prova de conhecimento. O vestibular não mede quem sabe mais ou menos. Porque às vezes o aluno chega estigmatizado mesmo, falando, eu sou burro, eu fui chamado de burro na escola, alguns falam isso. E aí o que a gente coloca é exatamente que o vestibular, na verdade, quem passa é quem está melhor preparado, né? O que os prés particulares fazem é preparar para a prova, né? O aluno, na verdade, que vem desse ensino com mais dificuldade, né, falta esse preparo, né? Então, essa é a primeira dificuldade. Em algumas aulas no próprio curso e aí depois na graduação, entrando em contato com leituras sobre pré-vestibular popular, movimento social, eu comecei a ver que o pré-vestibular popular é mais do que isso, é mais do que um curso não pago, mas tem um objetivo de formação crítica, né? Um objetivo para realmente transformação de vidas desses jovens que vão entrar na universidade. Além de um pré-vestibular comunitário, a gente valoriza a construção identitária, o resgate identitário dos nossos alunos pretos. Debate, sarau, temos aulas de teatro e sempre temos organizações, incentivo à cultura nossa, feito por nós e para nós, entendeu? Então, por isso a ideia que abrange o pré-vestibular comunitário se tornou um centro cultural. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu o nego com traficante e matou. Era só mais um. Esse é o Brasil. E esse aqui é o meu povo. Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, o 9 é inocente. Então ele vai dizer que ela entende o mundo dessa forma por conta da condição histórico-social dela. Você entende de outra por conta da sua condição histórico-social. Logo, está relativizando o espaço. Então ele vai começar a ensinar a retórica e a oratória. No primeiro momento foi um pouco difícil, estruturamos, né, a organização comunitária estruturou horário, mesmo sem ter experiência nenhuma, estruturou horário, né? A gente teve acesso, por exemplo, ao SEASME para ver como funcionava. Nós tivemos uma reunião e que essa reunião possibilitou um conhecimento de como funcionava o pré. Então, no primeiro momento, a gente definiu várias e várias linhas, né, no que se refere à estrutura, e estabelecemos horários, estabelecemos que seria somente um sábado, que a gente entendia e hoje entende ainda, que somente aos sábados a gente pode atingir, né, determinadas pessoas que trabalham durante a semana toda, às vezes no final de semana tem esse tempo. O SEASME começou em 1997, né, 20 anos atrás, quando um grupo de jovens mareenses, assim, moradores aqui da Maré, resolveram fundar um pré-vestibular, né? E aí começou funcionando numa igreja, numa salinha de uma igreja católica que tem aqui na Maré, né, que cedeu a sala para que o pré-vestibular funcionasse, né? A primeira turma foi assim, né? Com o tempo o pré-vestibular foi crescendo, foram conseguidos financiamentos, né? O SEASME, ele é uma ONG, né? O pré-vestibular funciona dentro dessa ONG. Só que por motivos políticos, questões complexas, né? Esses financiamentos eles foram todos perdidos, né? E há bastante tempo que o pré-vestibular, por exemplo, funciona sem financiamento nenhum. Uma das maiores dificuldades foi realmente encontrar o espaço, conseguir os professores, mas a dificuldade maior é inserir essa cultura do vestibular para os pretos, porque a maioria dos alunos da rede pública são negros e você, na verdade, você não tem uma estrutura voltada àquele. Desde o fundamental, se prepare para ter profissões, você não vê isso. Sem contar que você não tem a representatividade. Então, se a gente olhar qual profissão você quer, a criança vai conhecer, meu pai é pedreiro, o outro motorista de van, o outro um segurança, um outro porteiro. Essas são as profissões. Eu era de São Gonçalo e atualmente moro aqui em Niterói, depois de uma desavença com a família e eu fui expulsa de casa. A pretensão da minha família era eu trabalhar para ajudar no sustento da família. Então eu acho que isso é a grande realidade das pessoas pobres, pretas e periféricas. A média de exclusão das pessoas trans, quando elas são expulsas de casa, é de 13 anos de idade. Então,
Você já pensa, de 13 anos, uma criança, se ela já não tem família, a única coisa que ela tem é o corpo, então ela vai se prostituir. Então dali ela já não tem uma perspectiva de muito futuro a longo prazo. Então nem todo mundo tem uma condição financeira de custear um pré-vestibular ou custear uma universidade. Preparanem é um preparo que visa a inclusão das pessoas trans e travestis na universidade ou em concursos, mas visando as pessoas com vulnerabilidade social, em especial pessoas trans e pessoas travestis. E lá a gente debatia muito gênero, a gente debatia muito como revestir nessa sociedade que a todo momento nos mata, nos oprime. E aí eu acho que, para mim, o Preparanem tem um significado muito importante, porque acho que, primeiramente, sem o projeto eu não estaria aqui na universidade, e acabou me direcionando para muitas coisas, né? Hoje eu sou bolsista graças ao Preparanem, né? E acho que o pré me fez abrir os olhos sobre certos assuntos. Criação de um senso crítico, né? Que é muito citado aqui pela galera do pré. Acho que eu não tinha a minha opinião formada sobre diversos assuntos, eu reproduzia muita coisa errada. Em geral, os pré-vestibulares discutem muito a questão social e renegam um pouco a questão de gênero e a questão racial, né? Tem alguns que já focam na questão racial e renegam a questão de gênero. Então, assim, a ideia é que a gente discuta tudo isso, né? A questão religiosa, a questão de gênero, a questão racial, a questão... Enfim, porque tudo isso impede a gente de ser o que a gente é, né? E não é legal. A princípio, né, a gente pensou em fundar algo que não só parecesse com um pré-vestibular comum, né, que é uma estrutura comum, todos eles se baseiam numa educação que de certa forma engessa, né, as pessoas, fazendo com que essas pessoas não tenham um desenvolvimento crítico, mas sim sirvam como robôs, né, a ser só aprovado no pré, vamos ser só aprovado. Então essa é a intenção da maioria dos prés, né, a gente queria ser diferente. Então a gente foi e pensou uma proposta educacional decolonial, né, que de certa forma rompe os resquícios de colonialidade, com a mentalidade de anticolonizado, que coloca também o favelado como uma pessoa inferior, que coloca o preto como uma pessoa inferior. Os próprios cursos se transformaram, né? O PVNC, nos anos 90, chegou a ter mais de 90 núcleos, né? Mais de 90 cursos, né? Depois esses núcleos vão acabando, né? Restam poucos, né? Que de alguma maneira ainda funciona nesse sentido, mas não é que os cursos populares tenham acabado, né? Na verdade, se diversificaram totalmente, né? E as pesquisas tinham apontado isso. Surgem os pré-universitários dentro das universidades, cursos de diversas, né, naturezas nas periferias e tal, alguns em igrejas, né, outros associação de moradores, né? E esses cursos já naquela época, além de atuar nessa formação dos estudantes e tal, já atuavam também junto ao Estado, né, pressionando por essa transformação no acesso ao ensino superior. Viam como a educação superior era, né, tinha uma barreira forte para grupos de origem popular. E não por acaso o PVNC surge, né, também do movimento negro. A gente sabia que ia lidar com pessoas, maioria negras, né, maiorias pobres, e que era preciso trazer um conhecimento, uma educação, uma proposta educacional que de certa forma fizesse com que essas pessoas se sentissem atraídas pelo ensino. Porque a gente sabe que o esvaziamento nas escolas públicas, inclusive no Jardim Catarina, é muito grande, né? As pessoas são, em grande maioria, reprovadas e por muitas das vezes abandonam os estudos por não se sentirem atraídas dentro de um ensino que é completamente ocidental, que é completamente europeu, que não lida com suas experiências. O que se constituiu no Brasil, né, de projeto de país, né, foi um projeto de elite, né? A educação pública deixou de ser prioridade quando exatamente abriu para a população mais pobre, especialmente de negros. O que a gente viu foi isso. Então, eu diria que a questão do vestibular nesse sentido, de ser um filtro mesmo, e a própria educação como ficou organizada, tem a ver com esse projeto, sim. A gente tem uma mensalidade simbólica que é para passagem dos professores. Às vezes nem isso o aluno vai ter, às vezes ou ele opta em pagar ou ele almoça. Então, todo esse tipo de dificuldade estrutural que eu acho que a maioria dos alunos cotistas também enfrentam na universidade, seja por rede pública, por negros indígenas e tal, que é a dificuldade de se manter, se estruturar, né? O pobre no geral, né?
para estudar no Brasil é muito difícil. Para quem ainda está de fora, acaba desestimulando, porque para que eu vou me esforçar, para que eu vou me desgastar, sabe? Praticamente parar um ano da minha vida para me dedicar para entrar para a faculdade, se quando eu chegar lá dentro eu não vou ter aula, eu não vou ter bolsa. Então já tem esse projeto para que as pessoas que já estão fora acabem não acessando esses espaços. E aí continuem as mesmas elites dominando e ocupando esses espaços. A favela não é debatida historicamente, sabe? Então quando você vê pessoas, e assim, a galera forma coletivo de estudantes favelados, sabe? Isso é importante porque acaba, colocando para a universidade alguns debates. Então vai ter aula sobre saúde da população favelada na faculdade de medicina, vai ter aula sobre intervenção militar, vai ter aula sobre diversos assuntos que são relativos às populações de favela, mas que nunca foram debatidos dentro da universidade. E agora a gente tem gente que vive isso, que tem legitimidade para falar, que estuda isso, que tem mestrado, doutorado. Pensar em estar na universidade, porque a universidade ainda é um reprodutor de muita transfobia, de muita segregação, né? Então aqui não é um espaço que, para mim, é muito, muito maravilhoso estar aqui, mas não é tão maravilhoso assim, né? Que a gente tem que se manter. É complicado, né? Porque teu pai, teu avô, às vezes na tua idade já trabalhava, ou então nunca pensou em estudar, e por isso muitos sentem até essa dificuldade de não só estudar para o pré-vestibular, mas se manter e sair na universidade. No começo, a gente tem um número bem maior, né, como já esperado, e do meio para o final, essa quantidade de alunos vai diminuindo. Só que a gente tem um contato com esses alunos, a gente pergunta por que eles deixaram de frequentar, por qual motivo, o que está acontecendo, para a gente tentar inserir. Tem até alguns alunos que eles são isentos, que eles não pagam, porque eles não têm condições de pagar esse valor mínimo, que é o que a gente oferece. Então, assim, os alunos que não podem pagar, a gente conversa, eles trazem algum benefício, por exemplo, pilô, um apagador. E aí uma galera se esforça na divulgação, nas matrículas, enfim, para conseguir coisas, né? E esses 20 anos, esses 1000 aprovados, isso acaba fazendo com que a gente estabeleça uma rede aqui dentro, né? Aqui dentro do Complexo da Maré. Isso é muito bom pra gente, né? Porque a gente, para além de se relacionar com todas essas pessoas, a gente às vezes consegue coisas, né? Consegue um contrato melhor aqui numa máquina de Xerox. A gente faz um sarau todo mês aqui, cujo objetivo é inclusive arrecadar recursos, né? Através de uma cantina, para que o pré-vestibular consiga manter os seus custos, né? Xerox, aluguel, enfim, várias coisas. E aí nesse sarau a gente acaba se utilizando dessas redes. Pega uma coisa emprestada ali, consegue doação para fazer as coisas da cantina no mercado, sabe? Os alunos vão atrás, os educadores vão atrás. Dos intuitos é alterar essa estrutura no âmbito local, certo? O que eu quero falar com isso? Os alunos vão manter esse espaço, esse vai ser o nosso primeiro ano, como eu disse. No segundo ano, isso já vai estar mais conhecido na comunidade. A gente também vai fazer trabalhos com as escolas ao entorno, porque tem muitos professores que fazem o desserviço de não orientar propositalmente os seus alunos a avisar, olha só, você pode, com uma ação afirmativa, que são as vulgarmente chamadas cotas, ingressar na universidade, disputar com as mesmas pessoas que você. Porque o que adianta? O cara vai disputar com o moleque que está estudando no Miguel Couto, no Elite, no Pense, no GPI? Isso não é igualdade, isso não existe. A gente já começa perguntando o que acham das cotas, né? E se pretendem concorrer por cotas. E muitos entendem cota, né, naquele discurso que aparece de que cota que gera o preconceito, cota que gera a desigualdade. Esse é o argumento que aparece. E que seria uma inferiorização. Ah, não, está dizendo que eu não sou capaz por ser negro. Alguns colocam nisso. E aí a gente começa todo um trabalho de desconstrução disso. Falar da questão da herança histórica, né? Por que ter cotas, né? Qual é o resultado do passado histórico para a população negra. Eles vêm realmente com as visões hegemônicas sobre cotas, sobre religião, sobre machismo, tudo isso vem, mas
A gente também faz um aulão sobre cotas e a gente explica o porquê não, e aí escuta eles, e aí fala das estatísticas, né? Porque o UERJ já tem uma série de estudos, né, que falam dos cotistas, né? Eu entrei na segunda turma de cotas. E é uma certa realização, assim, porque o aulão não é apenas para explicar a política de cotas, sabe? É pra, cara, olha pra você, assim, entende, olha onde você tá, você tem que fazer um pré-vestibular à noite, sabe? Fica pedindo livro emprestado, tem zero tempo para estudar, tem que cuidar dos filhos, da família, trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Você acha que você está nas mesmas condições de um aluno de um pré-vestibular desse particular? Não tá, sabe? Então cota não é esmola, sabe? Cota é direito, é mínimo, sabe? É o mínimo do mínimo do mínimo, sabe? E aí, com o tempo, a galera começa a se entender mesmo, pô. Entender as injustiças, né, as diferenças nas condições de uns e de outros, assim. Eu não tinha essa informação das cotas, eu não coloquei cota, eu não sabia. Até porque onde eu estudava era aquela pressão, tu vai colocar cota? Pô, tu vai se inferiorizar? Eu não sabia, era um outro grupo, certo? E só lá na faculdade, vamos supor, tem 3 parceiros meus, 3 são brancos, 3 são com cotas. Se a gente chega no lugar, o cotista sou eu. O cotista, leia-se cotista, leia o subjugado, o inferior, o que precisou disso para passar, entende? Então, até tu ser um preto, tu já tem todos os estigmas. Branco só gosta de preto quando vê gol do Pelé. Dribla o sistema contra a raça negra, já gera ameaça desde pequenininho. Criaram uma imagem do menino e ele enfrentou o conceito que é inferior ao vizinho. E até hoje traz na alma o trauma de ser um neguinho. Muitos dos discursos de intelectuais, de pessoas que se colocaram contra as cotas, né, o argumento era aparecia muito assim, tem que investir na educação básica, porque se você simplesmente abrir a porta, né, para esses grupos, vai cair o ensino na universidade. E na verdade o que a gente está vendo é que é o contrário, as notas dos cotistas, o coeficiente de rendimento, né, enfim, muitas vezes são mais altos do que dos não cotistas. Porque, na verdade, o aluno cotista tem que se esforçar mais ainda dentro da universidade. Exatamente porque vem desse ensino defasado, né? Quando você fala de cotas, você lembra automaticamente da Educafro. A Educafro é uma entidade que briga, que luta pelo direito dos negros em todos os espaços. Então, ela impulsiona esse tipo de organização do pré-vestibulares comunitários, consegue bolsas em universidades particulares, desde 50% até 100%. O meu incentivo para entrar na faculdade é para tentar trazer uma melhoria para a minha cidade e para o povo da minha cidade também, até para a minha família, mesmo para os meus filhos, futuramente. Porque eles vão olhar para mim e vão ver assim, caramba, minha mãe conseguiu, então eu também posso conseguir. Não é impossível, só que a gente tem que lutar pra caramba. Na minha família não tem ninguém que cursou uma faculdade. Eu moro com meu padrasto, com a minha mãe e com meu irmão. Minha mãe parou na 7ª série, meu padrasto na 3ª e meu irmão concluiu os estudos e foi trabalhar. Pensando em cada aluno aí que passou por aqui, dentro da sua família, como eles modificaram essa rotina e as reflexões ali, dentro do trabalho de cada um, como eles modificaram também e mobilizaram os questionamentos ali. Isso é importante, né? Não só passei para a universidade, agora tenho uma profissão, mas não, como é que eu me via antes e como eu me vejo agora, né? Como eu me porto na sociedade. Isso também é importante pensar, né? Enquanto favelado, enquanto mulher, enquanto negra. Eu vejo que o papel do pré continua sendo importante enquanto houver vestibular, enquanto as pessoas não saem com esse preparo, né, da escola e também nem todo mundo consegue ter acesso a um pré particular. Agora a facilidade não vai ter, até porque quando eles ingressarem na universidade vai ser pior ainda. Entendeu? E a cada ano vai ser pior ainda. E a cada vez esses discursos, principalmente os discursos conservadores, vão estar mais acirrados e isso vai estar mais forte ainda. Então você tem que escolher o teu lado. O lado da gente é esse, é o nosso.